pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Este é um novo episódio do Louças e Videojogos. E nesse episódio a gente vai estar falando a respeito de alguns pensamentos que eu tive, né, relacionados a jogos, carros, robôs e muitas outras coisas mais. Bom, meu primeiro contato, né, com jogos de carro foi lá no Atari 2600, né, com Enduro. Mas, na verdade, né, eu jogava bastante, achava legal, né, mas eu sempre tive uma relação difícil com jogos de carro, né. Eu achava eles muito difíceis, gostava bastante de jogar. No Super Nintendo cheguei a jogar alguns jogos de carro também, como o Top Gear, né, mas eu só tive realmente, vamos dizer assim, eu fiz as pazes com jogos de carro depois que eu passei a jogar o Top Gear, né? Top Gear não, o Horizon Chase, que é um jogo brasileiro, né, que foi lançado pela Quiz, que é uma empresa que existia, né, que já acabou. Mas bom, e eles meio que pegam, né, o que foi feito no Top Gear, o que foi feito no OutRun, fazem um jogo excepcional. Então, eu lembro, né, muito de colegas meus, né, como o André da Vila, como o Henrique também, que eram pessoas que gostavam muito de jogos que eram jogos tipo simulação, em que você tem que mexer nas peças do carro, você tem que setar 1000 coisas para você jogar. Eu nunca fui muito fã desse tipo de coisa não. Eu sempre gostei mais dos jogos de carro tipo arcade, que é um jogo que você precisa simplesmente controlar mais ou menos a aceleração, né? Saber frear ou diminuir a velocidade nas curvas e apertar o nitro na hora certa, geralmente nos trechos mais lineares, né? Saber ultrapassar os outros carros. Não tem toda aquela coisa, né, de você ter que controlar o veículo, você ter que setar tudo direitinho. Acaba que tem muita gente que gosta disso, né, e tudo bem, né? Bom que existem jogos para quem gosta de jogos de carro tipo arcade, como eu, e também para as pessoas que gostam de jogos tipo simulação. Meu amigo Henrique recentemente comprou, né, um volante para poder jogar esses jogos, e vira e mexe eu estou vendo ele jogando, né, esses jogos na Steam, né? Mas bom, voltando ao Horizon Chase, né, ele é um jogo primoroso, né, porque ele tem a trilha sonora do Barry Rich, né, que foi, né, dois. Ih, rapaz, o que está acontecendo aqui? Eu tô fervendo aqui grão de bico, gente. E aí a panela está começando a dar sinal de vida. A gente quando está na cozinha e vai fazendo as coisas, essas coisas acontecem, né? Ok. Começando o gás a sair. Mas vamos voltar aqui, né, com o Barry Rich e com o Horizon Chase. E é um jogo que teve teve uma sequência, que é o Horizon Chase 2, né? Mas bom, é o tipo de coisa que a gente deve valorizar mais, né? Um jogo brasileiro tão bem feito. E ele é um jogo que é muito bacana, né? Porque ele permite você jogar o multiplayer, ele tem diversas funções, não é um jogo difícil, ele tem versão para mobile, né? E acaba que é um tipo de jogo que pelo menos eu gosto muito, né? E acho que as pessoas deveriam dar uma chance para ele. Infelizmente, é um jogo que foi delistado das lojas, né? Porque ele foi um jogo que foi vendido, na verdade a empresa toda, né? A Quiris foi vendida para a Epic, e aí a Quiris acabou virando a Epic Brasil. E aí num desses movimentos, né, que a Epic fez, eu acho que ela mandou um tanto de gente embora da Epic Brasil e retirou o jogo das lojas, as quais ele estava disponível, né? Isso aconteceu agora em julho.
E é ruim porque as pessoas não têm mais como comprar o jogo. Quem comprou, comprou, e quem não comprou não tem mais. Eu tenho ele na versão de PlayStation 4, a versão física, e tenho também as versões digitais tanto na Epic quanto na Steam. E também tem uma versão digital no Google, né? Mas a única coisa que realmente vai conservar esse jogo vai ser a pirataria, né? Porque você não sabe como é que essas lojas vão tratar esse jogo no futuro, né? Então, se você tiver a cópia física dele ou se você tiver uma cópia digital no seu computador, já fica mais fácil. Mas bom, essa coisa toda, né, relacionada a veículos e tudo mais, me lembrou, né, que o pessoal está querendo trazer o filme do Transformers para o cinema, né? O filme de acho que 83. E ele é um filme que eu acho relativamente corajoso, né? Porque ele tem um desfecho no meio do filme, né? Que a base de fãs na época não gostou muito, né? E ele é um filme icônico em função disso. Eu nem gosto tanto dele, né? Porque eu acho que apesar deles terem feito essa decisão, eu acho que o filme não fica melhor depois, né? Eu acho que ele é um bom filme até essa metadinha do filme, né? Metadinha não, né? Logo no início. Mas depois eu acho que ele é um filme que é só chato, né? Acho a animação bacana, acho tudo legal, né? Mas o melhor produto, né? Os melhores produtos que eu considero da franquia Transformers, que são os carros robôs, né? É justamente aquela série do Netflix, que acho que tem 3 temporadas da geração 1, né? E o jogo do Transformers da Platinum, né? Pro PlayStation 3 e depois veio pro PlayStation 4. Esse outro jogo também que foi delistado. Gente, o mundo digital vai acabar com as coisas, né? Então ele foi um jogo delistado. E aí eu tenho uma cópia física dele para PlayStation 4 também, né? Do disco, e tem uma cópia digital que caiu do caminhão aí, né? Você não consegue mais comprar o jogo digitalmente, né? Ele foi delistado de todas as lojas, e quem tem, quem não tem, infelizmente não tem mais. Então, mas é um jogo excelente também, é um jogo de batalha, né? Conforme os jogos que a Platinum já está acostumada a fazer. Eu acho que ele é meio um pouco repetitivo em alguns pontos, né? Mas ele dá muita vibe de que você realmente está jogando com os Transformers, entendeu? Eu acho que eles conseguem fazer uma coisa bem legal ali, né? Com a história, com a narrativa. E eu particularmente acho que é um jogo bem honesto, né? Então recomendo ir para vocês jogarem, né? É meio jogo, é meio robô, é meio carro, né? Mas eu acho que vale bastante a pena, né? Estou dando uma olhada aqui no grão de bico, gente. Mas bom, vale bastante a pena essa questão de ser um jogo importante, né, para a franquia e tudo mais. Mas eu não devo ter esse novo filme dos Transformers, né, que vai ser relançado, até porque eu estou mais animado para ver o filme do Akira, que vai ser reapresentado, né, e esse realmente eu não vou perder. Mas bom, para terminar, uma coisa que eu gostaria de relatar aqui é que eu tenho um pouco de receio de viajar de avião, sabe? Eu acho que quando o avião decola, faz tudo direitinho, quando ele voa e não fica trepidando, eu acho a viagem ok, né? Eu acho que dá pra daí eu fico tranquilo. Mas quando ele balança muito, gente, eu fico muito. E é engraçado que a minha filha, ela já não tem esse problema. Ela já, desde pequena, já andou de avião, né?
E geralmente quando ele balança, ela não fica preocupada, não fica nada. Não é normal para ela. Para mim, que só vinha voar enquanto adulto, sempre a viagem de avião, quando tem alguma intercorrência, alguma coisa, eu fico apreensivo. E aí o que eu faço para não ficar tão apreensivo? Eu sei lá, eu ouço podcast e ultimamente o que tem me feito ficar mais tranquilo é jogar justamente o Horizon Chase, né? Ele meio que acaba me trazendo um certo foco, né? Eu fico muito concentrado nas curvas e para poder jogar o jogo, que eu acabo ficando bem tranquilo na viagem de avião, né? E recentemente eu acabei viajando e ele me ajudou muito, me ajudou bastante. Então, né? Eu acho que jogos de corrida, jogos de carro e robô, né? São jogos bem interessantes, bem divertidos. E aí eu deixo essas dicas para vocês, né? Caso vocês estejam aí interessados, né, em começar a jogar esse tipo de jogo, né? O Horizon Chase é uma boa pedida e o jogo de Transformers também é outra boa pedida, tá certo? Eu gostaria de mandar um abraço para os meus amigos Henrique, para os meus amigos Marcelo e Tadeu, né? E pessoal, eu acho que já contei o que eu queria contar, tá certo? Eu vou deixando aqui um abraço para vocês, espero que vocês também fiquem bem. Editado por Mauro César.